Quando uma casa pegava fogo, uma criança morria de febre ou uma tempestade destruía a colheita, como as pessoas explicavam essas desgraças? Elas buscavam a causa natural disso? Não. A pergunta era outra. O que Deus está querendo dizer com isso? Para muitos homens e mulheres dos séculos XVI e XVII, um desastre não era apenas um acidente, uma peste, um incêndio, uma morte repentina ou uma colheita fracassada podia ser interpretada como mensagem divina. O mundo parecia falar, a natureza parecia advertir, a tragédia parecia carregar um sentido moral. Essa é a nossa quarta aula do curso Religião e Magia na História e hoje vamos estudar a ideia de providência, a crença de que todos os acontecimentos na vida, mesmo os mais dolorosos, estavam sob o governo de Deus. Ao final da aula, você vai entender por que, depois da crítica protestante aos rituais mágicos da Igreja medieval, muitos fiéis passaram a interpretar os acontecimentos não como simples acidentes, mas como sinais da ação divina na história. Na aula anterior, nós vimos que a Reforma Protestante ela criticou práticas religiosas consideradas mágicas. As relíquias, a água benta, os amuletos, as bênçãos, as peregrinações, o exorcismo, os ritos de consagração, eles foram atacados quando pareciam funcionar como meios automáticos de proteção ou cura. A crítica protestante era clara: Deus não pode ser manipulado por objetos, palavras ou cerimônias. A oração é súplica, não é encantamento. O fiel pede, mas é Deus que decide. Mas essa crítica criou uma nova questão. Se os antigos recursos sagrados da Igreja medieval eram rejeitados, como explicar agora a doença, o incêndio, a morte repentina, a peste, a fome e a ruína material? Uma das respostas mais fortes foi a doutrina da providência. Para muitos protestantes do século XVI e do século XVII, nada acontecia por acaso. A vida humana, a natureza, os acontecimentos políticos, as doenças e até os acidentes cotidianos, eles estavam sob o governo de Deus. O mundo não era uma sucessão de fatos soltos, era um cenário moral conduzido pela vontade de Deus. A desgraça, portanto, não era apenas desgraça, podia ser uma advertência, uma correção, um castigo, uma prova espiritual ou o chamado ao arrependimento. Imagine uma família que perde tudo em um incêndio. Hoje nós perguntaríamos: houve um curto-circuito? Havia material inflamável? O fogo começou na cozinha? Mas no século XVI e XVII, muita gente faria outra pergunta: por que Deus permitiu isso? A providência ela transformava o desastre em uma mensagem. O fogo não era apenas fogo, a doença não era apenas uma doença. A morte repentina não era apenas morte. Tudo podia ser lido como sinal de Deus, chamando as pessoas, a família ou a comunidade ao arrependimento. Essa maneira de pensar aparece com força na vida cotidiana. Se o camponês semeava e colhia bem, isso podia ser visto como uma bênção. Se os animais cresciam, se a família prosperava, se a doença passava, havia motivo para gratidão. Mas se a colheita fracassava, se o gado morria, se a peste chegava ou se uma criança falecia, surgia a pergunta religiosa: que lição Deus está dando? A providência ela transformava o mundo em linguagem. A tempestade podia falar, a peste podia advertir, o raio podia punir, a fome podia revelar a ira divina contra os pecadores. O incêndio podia ser interpretado como uma consequência de uma vida moralmente desordenada. Isso não quer dizer que as pessoas ignorassem completamente as causas naturais. Alguém podia reconhecer que uma vela caiu, que uma lareira não foi apagada, que o telhado de palha realmente facilitou o fogo ou que uma doença se espalhou pelo contato entre pessoas. Mas a causa natural não eliminava a pergunta religiosa. A lógica era a seguinte: mesmo quando há uma causa imediata, Deus continua governando os acontecimentos. Então, assim, uma casa ela podia pegar fogo por descuido humano, mas para o olhar providencial,
permanecia a pergunta: por que esse descuido aconteceu justamente agora? Por que atingiu essa família? Que advertência está sendo enviada? Que pecado precisa ser corrigido? Que lição espiritual deve ser aprendida? Essa visão podia trazer consolo. A pessoa atingida pela dor não estava abandonada ao caos. O sofrimento não era puro absurdo. Mesmo a perda dolorosa estava dentro do governo de Deus. Para muitos fiéis, isso dava força para suportar a tragédia. Mas a mesma visão também podia trazer angústia. Se tudo estava sob o governo de Deus, cada sofrimento podia ser lido como sinal de culpa. A morte de um filho, uma doença grave, uma perda econômica ou uma tragédia familiar levava muitas pessoas a examinar a própria consciência. O sofrimento despertava uma pergunta muito difícil: que pecado provocou isso? A doutrina da providência podia consolar, mas também podia atormentar. Consolava porque dizia: nada está fora do governo de Deus, mas atormentava porque cada tragédia podia parecer uma acusação. Se uma criança morria, se uma família empobrecia, se uma peste atingia a cidade, muitos perguntavam: qual pecado trouxe esse castigo? A providência, ela dava sentido ao sofrimento, mas também colocava a consciência diante de um exame permanente. A peste é um bom exemplo. Ela não era vista apenas como um fenômeno físico, podia ser interpretada como uma mensagem da ira divina. Os pregadores insistiam que o verdadeiro remédio não era apenas fugir da contaminação, limpar as ruas ou procurar os médicos. Era preciso o arrependimento, a reforma moral e o retorno a Deus. Isso não significava que medidas práticas fossem sempre rejeitadas. Havia isolamentos de casas, fuga dos ricos para o campo, cuidados com viajantes e tentativas de controlar a circulação de pessoas. Mas a interpretação religiosa continuava sempre presente. A peste tinha uma dimensão física e uma dimensão moral. A fome também podia ser explicada pelo clima, por problemas de safra ou pela economia, mas muitos pregadores viam nela uma repreensão divina. Se uma cidade, aldeia, uma nação se afastava de Deus, a calamidade podia ser lida então como uma correção. A providência também moldava a interpretação dos acontecimentos políticos, vitórias, derrotas, conspirações, mortes de governantes e crises nacionais eram vistos como sinais do favor ou da desaprovação divina. A história não era apenas resultado de decisões humanas, era palco da ação de Deus. Nesse ambiente, cresceram então narrativas sobre castigos e livramentos, histórias de pecadores punidos, blasfemos atingidos por acidentes, comunidades salvas e inimigos derrotados circulavam como exemplos morais. Um acidente podia virar um sermão, uma morte inesperada podia ser lembrada como uma advertência, um desastre podia ser narrado como prova de que Deus observava e julgava os homens. Essa mentalidade aproximava a religião e leitura dos sinais. Os protestantes criticavam os amuletos, as relíquias, os rituais mágicos, mas continuavam vendo o mundo como profundamente cheio de significados espirituais. O sobrenatural não desapareceu, ele foi deslocado. Em vez de procurar poder em objetos sagrados ou fórmulas rituais, o fiel era chamado a reconhecer a ação de Deus nos acontecimentos. A pergunta deixava de ser: qual objeto sagrado pode me proteger? E passava a ser: o que Deus está dizendo por meio desse acontecimento? O declínio da magia não significou o desaparecimento do sobrenatural. Muitas vezes, a magia ritual foi substituída por uma leitura providencial do mundo. O fiel protestante não deveria confiar em relíquias, água benta ou amuletos, mas continuava acreditando que Deus falava por meio da peste, do fogo, da tempestade, da fome e da morte. O mundo deixava de ser controlado por objetos sagrados e passava a ser interpretados como o cenário da vontade divina. Essa mudança
teve consequências profundas. Na religião medieval popular, uma pessoa podia buscar proteção em água benta, relíquias, bênçãos nos santos ou nas peregrinações, mas na mentalidade protestante, o caminho era outro: oração, arrependimento, leitura da Bíblia, exame da consciência e confiança na soberania divina. A segurança não vinha de um objeto sagrado, vinha da submissão à vontade de Deus. Mas essa visão não deixava o ser humano confortável. Se Deus governa tudo, então a vida inteira precisa ser examinada moralmente. A prosperidade podia ser recebida como gratidão, mas também com cautela. A desgraça podia ser suportada com fé, mas também investigada como possível advertência. A providência, ela oferecia uma explicação total da realidade. Ela explicava o sucesso e o fracasso, a saúde e a doença, a vida e a morte, o livramento e a tragédia. Se uma pessoa piedosa sofria, aquilo podia ser prova espiritual. Se uma pessoa considerada ímpia sofria, podia ser castigo. Se um pecador prosperava, isso podia ser visto como paciência temporária de Deus ou como sinal de que o julgamento viria depois. Essa flexibilidade tornava a doutrina muito poderosa. Quase nada escapava da leitura providencial. O mundo inteiro podia ser transformado em um sermão. E para compreender esse período, precisamos evitar dois extremos. O primeiro seria ridicularizar essas pessoas como se fossem incapazes de pensar. O segundo seria imaginar que todos aceitavam essa explicação da mesma forma. Havia tensões, dúvidas e diferenças entre clérigos, médicos, leigos, puritanos, anglicanos e setores populares. Mas a lógica providencial ajudou muitos homens e mulheres a enfrentar o mundo inseguro. Ela dizia que a vida não estava entregue ao caos. Mesmo o sofrimento podia ter sentido. Mesmo a tragédia podia conter uma mensagem. Mesmo a morte podia apontar para uma ordem maior. Bem, pessoal, nessa aula vimos como a reforma, ao criticar os usos mágicos da religião medieval, não eliminou a busca por sentido diante da desgraça. Essa busca passou a ser organizada pela ideia ou pela doutrina da providência. E agora chegou o momento do nosso desafio da aula. Antes de encerrar, vamos então ao desafio da aula. Responda nos comentários com a letra correta da questão. Se puder, escreva também uma frase dizendo por que você escolheu essa alternativa. E na próxima aula eu irei comentar rapidamente essa resposta, ok? Então vamos ao desafio. A pergunta é: na mentalidade providencial dos séculos XVI e XVII, uma peste, um incêndio, uma tempestade não eram vistos apenas como acidentes naturais. Para muitos fiéis, esses acontecimentos podiam ser entendidos como, letra A, fatos sem qualquer relação com Deus ou com a vida moral. Letra B, sinais, advertências ou provas permitidas por Deus. Letra C, efeitos automáticos de relíquias e objetos sagrados. Letra D, acontecimentos explicados apenas pela medicina da época. E letra E, fenômenos sem importância religiosa ou social. Deixe sua resposta nos comentários com a letra que você acha que é correta e a sua justificativa. Bem, gente, na próxima aula vamos continuar nessa direção, estudando orações, profecias e sinais do céu. Veremos como os sonhos, visões, cometas, eclipses, tempestades e fenômenos extraordinários eram usados para interpretar o futuro e compreender os perigos que pareciam ameaçar indivíduos, comunidades e nações. E se você está gostando dessa série de aulas, deste curso, inscreva-se no canal, link e compartilhe com os seus amigos. Também você pode deixar alguma pergunta ali nos comentários. Vou gostar de saber a sua opinião, o que você está achando das aulas, e talvez até responder alguma questão que você possa formular. Então, nos encontramos na próxima aula. Até lá!